Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia correu pelos corredores do futebol brasileiro como um raio em tarde de céu limpo. Reinier, o talento lapidado cedo e testado na Europa, fechou com o Palmeiras. Em meio a uma temporada que exige mais do que constância, pede personalidade, a chegada do meio-atacante adiciona uma camada de imprevisibilidade ao elenco de Abel Ferreira. O anúncio, tratado com total discrição até o último minuto, ganhou corpo nas últimas horas e virou assunto central nos grupos de torcedores, nos bastidores da academia e nos rivais que, de repente, perceberam que o atual projeto alviverde decidiu aumentar o próprio teto. O movimento não é apenas uma contratação, é uma mensagem. O Palmeiras sinaliza que não está interessado em se manter competitivo, quer acelerar. Reinier oferece uma combinação rara de leitura entre linhas e agressividade vertical. É o jogador que recebe de costas, gira com o corpo já apontado para o gol e encontra a ruptura onde a maioria enxerga paredes. Se o time de Abel é conhecido pela disciplina sem bola e pela ferocidade com ela, a inclusão de um meia que sabe flutuar no meio espaço potencializa uma engrenagem já testada em jogos grandes. Aos 23 anos, mas com quilometragem de veterano, Reinier traz a vivência de vestiários exigentes e contextos táticos distintos. Passou por escolas europeias que cobram precisão no primeiro toque, leitura espacial e capacidade de acelerar os lances sem se perder no brilho individual. Esse repertório tende a dialogar com as exigências de Abel Ferreira, técnico que não entrega prancheta a ninguém, cobra entendimento profundo de funções, generosidade para recompor e coragem para decidir. Taticamente, o encaixe sugere caminhos. Como um meia interior numa linha de 3, Reinier pode receber por dentro, atacar a última linha e abrir corredor ao lateral. Como segundo atacante, pode se projetar às costas do primeiro volante rival e pisar na área com frequência. Em jogos de posse mais sustentada, vira o conector que encontra diagonais curtas e médias, contra adversários fechados. Sua condução com micro-toques rompe o primeiro bloco e obriga a defesa a escolher entre acompanhá-lo ou abandonar a zona. O impacto imediato promete ser visível nas transições. O Palmeiras de Abel costuma transformar recuperação de bola em oportunidade. Com Reinier oferecendo passe vertical após o desarme, o time ganha uma segunda via além do lançamento longo, uma progressão por dentro, em 3 toques, que deixa o ataque de frente. E quando a bola precisar respirar, ele segura, esconde, chama a falta inteligente e dá tempo à linha defensiva para ajustar alturas. Psicologicamente, a contratação tem peso de vestiário. O elenco vê a diretoria reforçando a ambição em momento-chave da temporada. O recado é claro, objetivos grandes exigem decisões grandes. Para um grupo acostumado a finais e jogos de pressão, a chegada de um atleta com repertório europeu e fome de afirmação dá aquele ponto extra de confiança que separa times bons de times vencedores quando os detalhes decidem. Fora de campo, a marca Palmeiras também cresce. Reforços com narrativa internacional ampliam o alcance, atraem olhares de patrocinadores e alimentam a base de torcedores mais jovens. É a equação moderna: performance puxa engajamento. Engajamento vira receita, receita sustenta performance. Ao captar um nome que conversa com todas essas frentes, o clube mantém a roda girando em alta rotação. A torcida, sempre termômetro emocional, reagiu com uma mistura de alívio e euforia. Alívio pela percepção de que o elenco ganha uma peça com criatividade para destravar partidas amarradas, euforia por visualizar novas sociedades em campo. Triangulações no terço final e aquela jogada que termina com a bola beijando a rede e o estádio explodindo em uma catarse que só quem vive futebol entende. O Allianz Parque, em noites grandes, costuma amplificar estreias, e Reinier chega com esse clima. Há também o fator Abel Ferreira, um gestor de minutagem e de contexto. Jogadores com a técnica de Reinier, quando colocados em tarefas claras, tendem a evoluir rápido. A comissão técnica é conhecida por treinar microdetalhes, orientação corporal antes do passe, temporização da ultrapassagem, gatilhos de pressão pós-perda. Se o novo reforço abraça o rigor diário, o salto de performance costuma vir em semanas, não meses. Em termos de elenco, a versatilidade afeta positivamente a concorrência.
Mais opções significam treinos mais intensos e uma régua elevada para ser titular. O que para alguns é pressão, para Abel é ferramenta. O time mantém o padrão mesmo com trocas, reduz a queda de rendimento em sequências desgastantes e chega aos jogos decisivos com diferentes roupas táticas no armário. Para o adversário, a análise de vídeo complica. Preparar o plano de jogo contra o Palmeiras vai além de encaixar a marcação em referências já conhecidas. Com o Reinier circulando, caindo entre linhas e aparecendo na área, as linhas de 4 rivais quebram. O volante tem que decidir entre perseguir ou proteger a zona, o zagueiro precisa sair, e o espaço nasce onde a bola vai chegar 2 segundos depois. Futebol de alto nível vive desses 2 segundos. No calendário apertado, o timing da contratação importa. O Brasileirão impõe jogos a cada 3 dias, a Libertadores não perdoa erros de leitura e a Copa Nacional cobra imediatismo. Ter alguém que gira o jogo sem girar o corpo, que antecipa, reduz ruídos quando as pernas pesam. E em elencos que miram títulos, o detalhe que salva um empate vira, repetido, pontos que constroem campanhas. Reinier chega com expectativa, mas também com a chance de reescrever capítulos. Todo talento precisa de um ambiente que o puxe ao limite certo, cobrado bastante para evoluir, protegido o suficiente para criar. O Palmeiras tem sido esse ambiente para diferentes perfis, garotos que viraram protagonistas, experientes que reencontraram melhor versão, peças que pareciam de rotação e viraram decisivas em mata-mata. Na quadra institucional, a contratação conversa com o projeto esportivo que o clube vem desenhando há anos, base forte, scouting atento, comissão técnica estável e decisões cirúrgicas na janela. Não se trata de empilhar nomes, mas de adquirir soluções para problemas específicos, e a história recente mostra que, quando a peça chega com sentido, o encaixe se torna inevitável. É por isso que o anúncio de Reinier soa maior do que um simples reforço. É um capítulo novo num livro que o Palmeiras escreve com ambição e método. O torcedor não quer promessas vazias, quer ver em campo aquilo que a diretoria e a comissão técnica desenham no papel. Se a bola confirmar o que o projeto sugere, o clube ganha outra via para vencer jogos grandes, e, no fim da temporada, são os jogos grandes que definem como a história será lembrada. As portas do vestiário mal haviam se fechado quando a notícia atravessou corredores, catapultou-se pelos celulares e tomou as arquibancadas. Reinier é do Palmeiras. O anúncio, guardado com zelo em cada etapa, surge como ponto de virada numa temporada que pedia mais inventividade no último terço. Quem acompanhou os sinais percebeu o tabuleiro montado com paciência, conversas silenciosas, mapeamento de funções, a convicção de que o time precisava de um jogador capaz de transformar boa posse de bola em ameaça constante. A peça faltante chegou, e o efeito imediato é psicológico e tático, acendendo uma chama particular numa equipe que já fervilha de competitividade. No gramado, o que Reinier entrega não é apenas drible em espaço curto. Ele carrega o passe que antecipa, o primeiro toque que orienta o corpo e a jogada, a condução que faz o zagueiro dar um passo a mais do que gostaria. Há um traço cirúrgico na forma como ele ocupa o meio espaço, nem tão aberto para virar ponta, nem tão enfiado para se confundir com centroavante. É nessa zona cinzenta que as defesas costumam se desorganizar. E quando a última linha rival reca um palmo que seja, abre-se uma janela para o lateral ultrapassar por fora e o volante pisar na área por dentro, justamente o cenário que Abel Ferreira gosta de explorar. A mecânica do terceiro homem ganha um novo intérprete. Se o primeiro passe quebra a pressão e o segundo acha o pivô, Reinier é o terceiro que aparece no ângulo morto da marcação para acelerar a jogada. Essa coreografia, treinada à exaustão na academia, tem seus códigos: aproximação em triângulo, corpo já direcionado ao campo aberto, passe raso e firme que permita a progressão sem matar o ritmo. Com ele, o Palmeiras amplia a capacidade de jogar de frente, reduz o número de cruzamentos por necessidade e aumenta as infiltrações com bola rasteira, de alta taxa de conversão. Também, o impacto na bola parada curta. Escanteios ensaiados que começam em 2 toques e terminam com finalização frontal se tornam mais perigosos quando existe um meia capaz de esconder a jogada com o corpo, dar um passo para fora do raio de ação do marcador e bater de primeira ou encontrar o segundo pau.
Faltas laterais, muitas vezes tratadas como oportunidade de cruzamento, podem virar jogada de passe vertical por dentro, uma quebra de padrão que surpreende linhas estáticas e cria rebotes na meia-lua para quem chega de trás. Defender começa no ataque, e Renier entende o valor dos 3 segundos após a perda. O Palmeiras é um time de gatilhos bem definidos, perdeu a posse, cercou, recuperou, acelerou. Um meia que pressiona com o tempo certo força o passe para onde a equipe quer roubar. Nessa pressão coordenada, vale mais impedir o giro do rival do que tomar a bola limpo, vale mais induzir o lançamento apressado do que arriscar uma falta perigosa. Ele se soma a esse mecanismo com leitura e pernas frescas, traduzindo teoria em metros recuperados no campo. No vestiário, a chegada reorganiza hierarquias sem ferir ninguém. Competição interna não é ruído, é combustível. Quem já era titular ganha um espelho exigente, quem vinha do banco percebe chance real de minutos numa temporada de maratona. Abel costuma ser claro, o campo julga. Renier se encaixa em um ambiente que cobra diariamente e protege nos momentos de turbulência, um equilíbrio raro e que explica por que jogadores distintos florescem sob o mesmo comando. Há um capítulo mental importante. Renier escolhe um contexto onde o erro é parte do processo e a ousadia tem amparo sistêmico. Jogar entre as linhas exige coragem para arriscar o passe que parte a defesa, errar esse passe é inevitável. O que não é negociável é a reação após o erro. No Palmeiras, o retorno rápido, a recomposição e a próxima tentativa são tão valorizados quanto a assistência em si. A cabeça certa atrelada ao método certo costuma acelerar curvas de evolução. No micro do treino, a diferença aparece nos detalhes. Repetições de orientação corporal, exercícios de recepção sob pressão, variações de 2 contra 2 com metas específicas, proteger a bola, fixar o marcador, soltar no tempo exato. A comissão de Abel é conhecida por transformar conceitos complexos em hábitos. O meia que domina bem o timing vira, em poucas semanas, um tradutor em campo das ideias do banco. E quando o tradutor está no coração da jogada, o recado chega mais limpo a todo o time. A química com os laterais promete levar o corredor direito e o esquerdo. Quando o Renier aproxima por dentro, puxa o volante rival a acompanhá-lo, o lateral do Palmeiras ganha estrada para ultrapassar sem dividir a atenção com 2 marcadores. Se a defesa decide fechar por dentro, abre-se a diagonal do ponta, se protege por fora, o meia gira e encontra o passe curto que quebra a linha. É o tipo de dilema que desgasta adversários antes dos 30 do segundo tempo, quando as pernas começam a pesar e os centímetros pendem para quem pensa meio segundo mais rápido. Outro vetor é a proteção do resultado. Manter vantagem sem abdicar do jogo pede alguém que segure a posse sob contato, que sofra a falta inteligente, que respire o relógio sem perder o perigo. Renier, ao esconder a bola com o corpo e trazer o marcador para a zona proibida, ganha metros e alivia a defesa. Em campeonatos longos, esse dom de fazer o tempo trabalhar a seu favor rende pontos invisíveis na tabela, mas muito visíveis no vestiário. No eixo da construção, a conexão com o primeiro passe também melhora. Volantes de saída agradecem quando tem à frente um meia que se oferece na entrelinha e devolve de primeira para quebrar a pressão. Essa parede curta muda o eixo da jogada, vira o campo e captura o lado fraco do adversário. Não é jogada de YouTube, é tijolo de campanha, repetir, repetir, repetir até que o rival hesite, e na hesitação nasce a brecha. Em jogos de mata-mata, onde cada detalhe vira destino, ter um jogador capaz de inventar um gol a partir de um lance morto faz diferença. Uma bola espirrada na entrada da área, um controle orientado que deixa o zagueiro no chão, um chute seco no canto baixo, é a cena que separa a frustração do grito. O Palmeiras ganha mais uma carta para esses momentos em que o roteiro pede improviso qualificado, não caos. Riscos existem, e o clube os encara com método. Adaptação à nova rotina, entendimento fino do modelo, ajuste de intensidade. A gestão de minutos será a etapa-chave, entrar no ritmo sem atropelar etapas, crescer de dentro para fora, adquirir lastro competitivo jogo a jogo. O planejamento prevê degraus, treino, minutos controlados, jogo cheio, indicadores claros de evolução, menos perdas em zona perigosa, mais participações no terço final, melhor tomada de decisão sob pressão.
No desenho tático, as possibilidades se multiplicam. Em 4-2-3-1, Reinier pode ser o 10 móvel que cai nos corredores. Em 4-3-3, vira interior agressivo que ataca a área como segundo atacante. Em variações com 3 zagueiros, flutua por dentro para liberar alas e centralizar combinações. Abel costuma preparar jogos com 2 planos e um coringa. Um novo reforço cabe em todos eles, o que facilita ajustes ao intervalo sem trocar metade do time. O Allianz Parque, quando pulsa, produz contextos que ampliam virtudes. Estreias em casa costumam vir acompanhadas de energia que empurra o time a arriscar um pouco mais, a acelerar a pressão pós-perda, a finalizar com menos cerimônia. Reinier chega num cenário onde o torcedor entende o processo e cobra com conhecimento de causa. Esse pacto, entrega em campo, apoio nas arquibancadas, tem sido uma marca do clube nos últimos anos e tende a embalar novas parcerias. No fim, a contratação é sobre propósito. Não se trata de estampar manchetes, mas de adicionar camadas a um projeto que já tem identidade. Reinier encontra no Palmeiras um ecossistema que potencializa virtudes e corrige arestas. O clube encontra em Reinier a faísca criativa que pode resolver noites cinzentas. Quando ambição e método caminham juntos, o desfecho costuma ser coerente com o esforço. Agora, o calendário chama, e a bola, como sempre, terá a palavra final. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Era inevitável que a chegada de Reinier reacendesse uma sensação antiga no torcedor palmeirense, a de que o clube não espera os acontecimentos, provoca-os. Desde os primeiros sinais dessa negociação, a expectativa se misturou a um sentimento de afirmação, como se o projeto esportivo reiterasse, na prática, que continua a mirar o topo com a mesma fome. Não é um gesto simbólico, é um ajuste fino de competitividade. No dia a dia do treino, na conversa franca do vestiário, no desenho de cada partida grande, o novo meia se oferece como faísca criativa para transformar pressão em vantagem, vantagem em controle e controle em pontos. Abel Ferreira conhece o valor de um conector que trate bem a bola sob pressão e enxergue o passe antes que ele exista. Reinier, ao flutuar entre as linhas, renova a paleta de soluções nos jogos parelhos, aqueles que se decidem pelo detalhe que não aparece na súmula. É a ruptura pelo chão, na diagonal curta, é o primeiro toque que clareia, é a condução que atrai e libera. Com ele, o Palmeiras consegue variar o ritmo sem perder identidade, pressiona alto quando precisa morder e desacelera com posse qualificada quando precisa esfriar a ansiedade do adversário. A química com os homens de lado tende a ser um capítulo à parte. Quando o meia se aproxima por dentro e recebe de costas, o ponta ganha tempo para atacar a última linha e o lateral, para ultrapassar com espaço. Se a defesa rival fecha o miolo, aparecem o cruzamento rasteiro tardio e o passe para trás, que encontra a área frontal cheia. Se a defesa decide perseguir Reinier, abre-se o corredor para a infiltração do volante. São dilemas que, repetidos, desgastam qualquer sistema de marcação ao longo de 90 minutos. Na bola parada curta, o leque se expande. Escanteios de 2 toques deixam de ser apenas alternativas e passam a ser arma constante, um toque para fora da área, a batida de primeira para o segundo pau, o rebote preparado na meia-lua. Faltas laterais que antes pediam cruzamento podem virar triangulação rasteira por dentro, exigindo atenção redobrada de zagueiros e volantes. O efeito prático é simples, o Palmeiras adiciona imprevisibilidade onde adversários esperavam rotinas. Há também um ganho de caráter menos visível, porém decisivo, o psicológico. Um elenco que vê a diretoria investir de forma cirúrgica tende a abraçar ainda mais as ideias do campo. A mensagem é inequívoca, estamos no caminho, mas queremos mais. Essa percepção mexe com a temperatura competitiva interna, eleva a régua do treino, transforma a disputa por vaga em motor de rendimento. Sob comando de um técnico que equilibra a cobrança com proteção, a tendência natural é de crescimento coletivo. Do ponto de vista de gestão de minutos, o plano é pragmático, inserção gradual, tarefas claras, evolução medida por indicadores concretos, participação no terço final, eficiência de passe vertical, redução de perdas em zona sensível, contribuição à pressão pós-perda.
Em um calendário que exige maturidade, cada incremento é relevante. O objetivo não é debutar pelo impacto estético, e sim consolidar desempenho para que os picos não sejam lampejos, mas padrão. No ambiente externo, o efeito é imediato. O Allianz Parque respira expectativa quando o clube apresenta um reforço com lastro internacional e vontade de reescrever capítulos. O torcedor, calejado por decisões grandes e finais recentes, não se impressiona com nomes pela metade, ele quer ver o encaixe. E o encaixe, aqui, passa por sociedades que se constroem com treino, repetição e confiança. A paciência inteligente, a que sabe cobrar sem precipitar conclusões, vira aliada de um processo que tende a acelerar quando as primeiras associações aparecerem em campo. Rivais, por sua vez, redesenham suas prévias de jogo. A marcação por encaixes individuais precisa prever o flutuante, a zona, por vezes, terá de abdicar da pureza para fazer perseguições seletivas. Treinadores que se acostumaram a bloquear atalhos do Palmeiras com atenção às referências agora precisarão lidar com a referência que muda de endereço a cada ataque. É o tipo de variável que multiplica tarefas mentais do adversário e, somada à intensidade alviverde, produz erros onde antes havia controle. Há um componente simbólico em ver um talento ainda jovem escolher um projeto que cobra alto, mas entrega contexto. Nos últimos anos, o Palmeiras se notabilizou por oferecer o ambiente no qual perfis distintos atingem a melhor versão, meninos que viraram protagonistas, atletas que reencontraram confiança e peças pontuais que decidiram mata-matas. Reinier encontra essa plataforma pronta para o próximo salto. O clube, em contrapartida, encontra a peça que faltava para noites travadas, quando o relógio parece correr contra. A comunicação direta entre campo e arquibancada reforça o ciclo virtuoso. O torcedor que enxerga a proposta vira cúmplice da execução, canta quando o time pressiona, segura quando o time respira, empurra quando o time pede aceleração. Em jogos grandes, essa sinergia vale meio gol. E se a estreia acontecer sob esse teto de som e expectativa, a tendência é que o novo meia encontre a coragem para arriscar e, ao arriscar, encurte o caminho até a idolatria que o futebol brasileiro concede a quem decide. Nada disso elimina os riscos que toda adaptação carrega. Existe o choque de ritmo, o ajuste fino de função, o diálogo com um vestiário que venceu demais para aceitar atalhos. Mas o projeto Alviverde tem mostrado há anos que sabe diluir esses ruídos com método, clareza de papéis, treino que vira hábito, cobrança que vira cultura. Quando a cultura sustenta a ousadia, o erro deixa de ser fantasma e vira degrau. À medida que as semanas avançarem, a presença de Reinier deve se manifestar também em números, participações em gol, chances criadas, conduções progressivas, mas a real medida do impacto talvez seja menos estatística e mais atmosférica, a segurança com que o Palmeiras atravessa as tempestades inevitáveis da temporada. É quando a perna pesa e a cabeça ferve que um jogador capaz de dar a pausa certa ou acelerar o passe vertical faz a diferença entre sobreviver e vencer. O elenco sente e responde. Quem disputa a posição entende que o nível subiu, que a entrega diária virou critério inegociável, que o atalho da vaidade perde espaço para o mérito da repetição. Em um clube que transformou competitividade em hábito, reforços desse perfil não desestabilizam, fidelizam a ideia central. A mensagem final ao vestiário é cristalina, a porta da titularidade está aberta, mas a chave é o desempenho. No recorte mais amplo, a assinatura representa a continuidade de um roteiro que combina ambição com coerência. O Palmeiras não caça a manchete por vaidade, persegue vantagem competitiva. Ao agregar um meia capaz de resolver no detalhe, o clube reforça a convicção de que jogos se decidem tanto pela ferocidade defensiva quanto pela inteligência no último passe. É o passo que mantém viva a chama do protagonismo e projeta um segundo semestre com margem maior para decidir as noites grandes. E é assim que a contratação de Reinier deixa de ser apenas um anúncio para virar capítulo, o do time que não se acomoda, do treinador que conversa com a bola e com as ideias, do elenco que disputa cada vaga como se fosse final, da torcida que reconhece entrega e devolve apoio. Se o futebol é, no fim, uma soma de intangíveis que se materializam no placar, o Palmeiras acaba de adicionar mais um intangível valioso, a confiança renovada de que, quando a bola queimar, haverá um talento pronto para segurá-la e encontrar o caminho do gol. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.